Galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês 13 pontos negativos da Kawasaki Versys 650. Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys 650 2022 do modelo topo de linha, que é aquela que já vem equipada e etc. E eu tô com ela há mais ou menos 2 meses, já rodei aí cerca de quase 5.000 quilômetros. Então tem alguns comentários a serem feitos sobre alguns desses pontos negativos, tá? Na sequência vai sair depois um vídeo sobre pontos positivos. Então, no contexto geral, eu gosto sim da motocicleta e gostaria de coração que as pessoas não ficassem chateadas com os pontos negativos que eu vou trazer aqui, porque na minha opinião não existem motos perfeitas, tá? No contexto geral, acho que a Versys 650 é uma excelente moto, mas ela não é perfeita e eu vou trazer aqui os pontos negativos que eu acho. O primeiro ponto negativo, que é o que mais me incomoda, é o fato das setas dianteiras, né? Ali as lâmpadas de setas dianteiras serem grandes e longas demais, tá? Eu já comentei sobre isso no vídeo dos mínimos detalhes da motocicleta e provavelmente, se a moto tomar qualquer tombo, se ela cair parada ou qualquer outra coisa do tipo, a seta vai bater no chão e vai quebrar ela e a carenagem, porque ela está fixada na carenagem. Se você pegar a Versys 300, por exemplo, ou outras motocicletas como a Africa Twin, as setas são menores e elas não tendem a encostar no chão caso a motocicleta caia. Isso é um ponto bem negativo, porque tira a versatilidade da motocicleta. Se você vai andar num lugar mais isolado, mais inóspito, e você cai, às vezes por algum motivo besta, às vezes o pezinho afunda na grama e ela cai parada, você já quebra e fica ali com uma peça pendurada. Você já vai ter que, primeiro, ficar sem a sua seta, e segundo, vai ter que dar um jeito, porque vão ter coisas penduradas, quebradas ali, né? Então isso é um ponto bem negativo da motocicleta. E eu sei que existem soluções para isso, existem setas menores em LED que você encontra aí no mercado, mas eu não gosto de tirar a originalidade da motocicleta, ainda mais quando é lâmpadas, tá? Lâmpadas que realmente vão mostrar, né, como as setas, lâmpadas que realmente vão ser fortes o suficiente para conseguir que as pessoas consigam enxergar num dia ensolarado e etc, que eu não vou ter problema com a fiscalização da polícia e tal. Então eu não gosto de fazer modificação, então eu prefiro manter o original e lidar com os pontos negativos que isso traz. E não importa se você colocar qualquer protetor de carenagem, nenhum deles vão proteger as setas, porque elas de fato são muito compridas e elas ultrapassam o protetor, então elas vão pegar no chão de qualquer jeito, tá? Então fica aí um ponto bastante negativo desse modelo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a abertura dos seus baús laterais. Obviamente que nesse ponto eu estou falando da Versys que tem o modelo, né, o topo de linha da Versys, porque a Versys normal não tem esses baús, né, obviamente. O principal ponto de crítica desses baús laterais é a sua forma de abertura, né? Então o baú está aqui, a tampa ela abre aqui nessa posição, ela tem uma fenda aqui vertical e ela abre nessa posição, que é difícil você acomodar bagagens com o baú acoplado ali, tá? Então isso é um ponto de bastante dificuldade, é difícil acomodar as bagagens, às vezes você tem que pôr coisa na tampa ali para fechar. Isso é um ponto bem negativo. Aí algumas pessoas já me questionaram, falaram, se você tirar o baú da motocicleta e pôr ele na horizontal, aí sim a abertura vai ficar na horizontal, né, com uma fenda na horizontal, e aí sim você consegue acomodar as bagagens. Mais ou menos, pessoal, porque quando você coloca o baú na horizontal, ele não tem um apoio muito bom no chão ou em cima da mesa, ou qualquer lugar que você vai colocar ele. Ele é manco. Isso faz com que ele fique ali balançando enquanto você está acomodando a bagagem. Segundo ponto é que a tampa ela não fica 100% aberta sozinha. Então se você abre o baú lateral com ele em cima da mesa e solta, a tampa tende a fechar. Então você precisa de uma mão segurando o baú para ele não correr, porque ele é manco, e outra mão
para manter a tampa aberta. Isso faz com que você precise de uma terceira mão para acomodar ali as bagagens. Então é inconveniente, chato também você acomodar as bagagens no baú lateral, mesmo com ele desmontado da motocicleta, tá? Isso é um ponto negativo do baú, mas vocês vão ver no vídeo de pontos positivos que eles têm diversos outros pontos positivos, tá? Essa questão da tampa abrir com essa fenda aí na vertical, você acaba acostumando. Hoje em dia isso não me incomoda mais, mas toda vez que eu preciso acomodar grandes quantidades de bagagem ali, é algo que incomoda. Você tem que usar um pouco mais a sua cabeça para conseguir acomodar as bagagens. Um outro ponto que eu queria comentar de ponto negativo do baú central, também da Versys 650 modelo topo de linha, tá? O baú central, ele tem um detalhe, ele tem ali a sua abertura, né? Você aperta um botão, ele solta a trava e a tampa abre, tá? Acontece que se você simplesmente apertar o botão sem aliviar a pressão ali da mola, né? Então, quando você afunda a tampa e aperta o botão abre livremente, sem problema nenhum. Agora, se você não alivia ali, você não empurra a tampa para baixo, ele fica com um acionamento duro, e quando ele abre, você percebe que teve um atrito grande ali entre o pino e o trinco, e como tudo ali é de plástico, dá uma sensação de que se você sempre abrir apenas apertando o botão, você vai diminuir a vida útil daquele trinco, tá? Então, por causa desse motivo, eu sempre venho, empurro e aperto para conseguir abrir. Isso é um ponto negativo, porque às vezes você está com coisas nas mãos. Então, muitas vezes, quando eu estou com muitas coisas nas mãos, eu tenho que colocar um pouco dessas coisas no chão para eu conseguir ter duas mãos livres para apertar, para abrir, né? Então, se eu pudesse abrir o baú com uma mão só, como outros modelos da Give, que é possível isso, é mais fácil, é mais prático para você lidar ali no dia a dia quando você está com muita coisa ali nas mãos, tá? Então esse é um ponto negativo do baú central, o fato de você ter a tendência de querer usar as duas mãos para a sua abertura. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o plano de manutenções duvidoso. Eu já cansei de falar aqui no canal, no meu Instagram também, porque depois que eu conheci um plano de manutenção fora de concessionária, obviamente numa oficina boa, eu percebi que o plano de manutenção de concessionárias é extremamente engessado e nem sempre tudo que está ali está na hora e no prazo correto de serem trocados. E no contexto geral, assim, o plano de manutenção da Versys 650 é até bem coerente, mas tem um ponto ali dentro que eu não consigo digerir, tá? Que é a troca de velas a cada 12.000 km. Se você abre o manual do proprietário, tá lá que as velas serão substituídas a cada 12.000 km. Eu desafio alguém aqui a colocar na minha frente uma motocicleta com 12.000 km rodados originais. Nós vamos abrir ali, vamos retirar as velas e vamos medir o gap ali do eletrodo e vamos abrir o manual de serviços para ver qual é o gap mínimo e máximo. Eu desafio alguém a abrir uma motocicleta com a quilometragem de 12.000 km original, que seja necessário trocar uma vela de ignição, porque ela já vai estar com um gap elevado demais pelo seu uso recorrente aí, né? Então, normalmente 12.000 km não foi tempo suficiente para que uma vela de ignição seja trocada, por mais simples que ela seja, tá? A grande maioria das velas de ignição, principalmente de carros, tem trocas acima de 60.000 km, mesmo quando são velas simples, tá? Então não entendo por que essa cultura de troca de velas tão cedo nas motocicletas, né? Se você pega um plano de manutenção da minha antiga CB500 2019, as velas eram trocadas a cada 24.000 km. Ainda normalmente é um período que não precisa, se você medir o gap, mas já é um pouco mais coerente, né? E aí você pega aqui o plano de manutenções
da Versys 650 com trocas a cada 12 mil quilômetros, isso não me desce, tá? Então provavelmente isso vai ser um motivo para eu me desentender com o pessoal da concessionária, e eu não sei se eu vou conseguir fazer a manutenção de 12 mil quilômetros na concessionária, porque eles vão querer trocar minha vela, vão querer cobrar mão de obra e peça, e que na minha opinião será de forma desnecessária. Eu nunca troquei vela de ignição com 12 mil quilômetros em motocicleta nenhuma minha, e não é por negligência, é porque realmente as velas ainda estavam novas e boas. Esse é um ponto negativo na minha opinião, porque eu tenho diversos comentários aqui de seguidores que conversam comigo e que sofreram abusos de concessionária com trocas de peças que ainda estão boas o suficiente para rodar, tá? Então isso, na minha opinião, é um ponto negativo. Para quem não tem o mínimo de conhecimento ou senso crítico com as coisas, acabam sendo levados para trás aí por algumas concessionárias, tá? Então isso para mim é um ponto negativo desse modelo. O outro ponto negativo que eu queria comentar com vocês é sobre o calor que a motocicleta passa para as suas pernas. Eu já comentei sobre isso aqui no canal, já disse que isso é muito relativo, depende da referência da motocicleta que você vem para fazer essa comparação. Obviamente, os motores a combustão esquentam e é difícil você não passar o mínimo de temperatura disso para o seu corpo, porque você está muito perto ali do motor. Então é por isso que existe essa discussão, porque temos algumas motocicletas que passam nada ou praticamente nada de calor, como por exemplo a CB500X, como por exemplo a NC750X. São motos que por algum motivo de design ali, elas acabam, o vento quente que bate ali no radiador, no motor, acabam não vindo de forma muito direta nas suas pernas, né? No caso da Versys 650, é um motor que passa calor sim para as pernas. É algo tolerável, na minha opinião? É algo que vai te incomodar em dias que a temperatura está acima de 30 graus? É algo que te faz não comprar a motocicleta por causa disso? Não, na minha opinião. Pelo seguinte motivo: se você anda em temperaturas acima de 30 graus, 32, 33, 35 graus, e se você estiver de short e pegar a rodovia, a temperatura do ar que bate ali no radiador e entra por dentro das carenagens e acaba saindo ali no seu joelho, elas vão te incomodar. E por que eu falo na rodovia? Porque o fluxo de ar na rodovia ele é muito maior, então acaba batendo mais ar quente ali nas suas pernas. Na cidade, obviamente que o motor esquenta mais na cidade, que a ventoinha vai ligar com maior frequência na cidade. Mas como o fluxo de vento com você a 60 km por hora numa avenida, ele é muito menor, então acaba batendo menos vento quente nas suas pernas. Diferente da rodovia, com você a 120 km por hora, bate um vento com alta pressão e quente ali no seu joelho. E se você tiver de short, aquilo vai te incomodar, você vai começar a transpirar, você vai começar a grudar ali no tanque por causa do suor do seu joelho ali, da sua perna, e isso vai te trazer um certo desconforto, tá? Então, para temperaturas aí abaixo de 27 graus e etc, um ideal ali de 20, 22 graus, você não vai perceber nada, você vai pilotar tranquilamente. Obviamente, você estando de calça, isso ameniza, mesmo em temperaturas quentes, né? A calça vai te dar menos conforto térmico em temperaturas muito quentes, mas pelo fato de você ter uma camada ali protegendo a sua pele, você sofre menos com o calor que passa ali nas suas pernas. Então sim, isso é um ponto negativo. Em temperaturas quentes, a moto vai te fazer passar mais calor do que o ambiente já está fazendo você passar, tá? E sim, existem motos que são piores, mas também existem motos que são melhores, tá? Saudades da minha CB500X, porque ela não passava calor algum para as minhas pernas, e isso era muito legal do projeto da motocicleta. Outro ponto negativo que eu queria comentar com vocês, que é um verdadeiro saco e dá uma preguiça tremenda você calibrar os pneus da Versys 650, porque simplesmente ela não tem bicos angulados.
né, que facilitam ali o acesso da mangueira do compressor do posto de combustível ou da oficina mecânica, né? Então, bicos como, por exemplo, da Versys, da NC 750, já vem angulados de fábrica e isso é maravilhoso. E na Versys 650 isso é pior ainda, porque na dianteira nós temos uma roda pequena de aro 17 com discos duplos enormes dos dois lados. Então você não tem a possibilidade nem de calibrar do lado que não teria um disco. Então dos dois lados você tem um puta obstáculo para você tem que passar a mangueira por baixo do disco porque as mangueiras normalmente são rígidas, né, para aguentar a pressão do ar. Então ela não pode dobrar muito, então você tem que passar por baixo do disco para manter ali uma boa curvatura e aí sim você plugar ali no bico. E se você está rodando a um longo período, aquele disco vai estar quente. E os discos, por mais que você não esteja freando, ele tem um pouco de atrito ali na pastilha e eles esquentam mesmo se você não usou o freio recentemente. Então é uma região, além de difícil, que se você tiver sem luva, com a pele exposta, é quente e pode ainda queimar a sua mão. E se você acabou de chegar no posto e fez uma frenagem forte e se esquecer disso e for lá com a mãozona, você vai queimar a sua mão. Então é uma verdadeira chatice calibrar a roda dianteira. E quando você vai para a roda traseira, de um lado você tem a relação, que você pode sujar a sua mão, às vezes você está indo para o trabalho, para algum lugar que não condiz muito com a sujeira, né? E do outro lado a gente tem um disco também grande, né? A roda traseira é mais fácil de calibrar, porque o disco ele é um pouco menor e a coroa também é menor, mas ali existe também obstáculos que dificultam um pouco o acesso ao bico para calibrar os pneus, tá? Porque raios não tem um bico angulado ali? É realmente muito chato e eu confesso que eu tenho preguiça. O ideal é calibrar uma vez por semana, mas confesso que às vezes passa desse período, porque eu tenho preguiça de ficar parando lá para ficar fazendo malabarismo com a mão para calibrar os pneus. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o seu farol caolho, ou seja, ela tem um farol duplo ali na dianteira. De um lado é farol baixo, do outro é farol alto, tá? E então quando você está só com o farol baixo, fica aceso apenas de um lado. Isso gera ali uma sensação de assimetria, uma sensação de que uma das lâmpadas está queimada e no fim das contas você tem que ficar lidando com comentários de pessoas que não conhecem, né? Como por exemplo, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e das pacientes que eu atendo no domicílio, na casa dela, o marido dela tem um pouco de déficit cognitivo, então ele esquece que já comentou algum assunto e etc. E ele já repetiu, comentou diversas vezes que o farol da minha moto está queimado. E eu já expliquei para ele diversas vezes que não, o farol é assim original, ele não está queimado. Ou seja, gera essa sensação de estranheza, tanto para o dono, tanto para quem está vendo, né? No fim, é uma característica da marca, outros modelos também têm. Isso acaba gerando uma característica bem específica, que acaba dando uma sensação assim de exclusividade, mas na prática é um verdadeiro saco você ter que ficar explicando. No contexto geral de iluminação e etc, eu acho que não faz muita diferença, mas você acaba tendo que ficar lidando com esse tipo de coisa. Às vezes, quem sabe, ter dores de cabeça aí com a fiscalização, às vezes pegar algum policial que não tenha conhecimento do modelo e ali querer aplicar uma multa, ou às vezes até te chamar para blitz por achar que o seu farol está queimado e fazer ali você gastar um tempo ali na fiscalização tendo que se explicar, né? Então seria muito interessante se ela tivesse um farol simétrico, né? Pode ser até duplo desse jeito, mas duas lâmpadas acesas ao mesmo tempo, né? Você põe uma lâmpada ali, aquela que tem os dois fachos na mesma lâmpada, o alto e o baixo, e você põe duas iguais ali e o baixo fica ali e o alto nos mesmos refletores, né? Deixaria ela mais simétrica e com uma dianteira aí mais agradável aos olhos. Outra coisa muito
bem discutida aí no mercado e também aqui já no meu canal, que é sobre a ausência do controle de tração. É uma motocicleta com um motor forte o suficiente para eu não recomendar muito para iniciantes, porque é uma moto que empina com facilidade, mesmo sem uso da embreagem. É uma moto que facilmente passa dos 150 km por hora e continua com fôlego até quase 200 km por hora. Então é uma moto com bastante fôlego. E para iniciantes que não têm a plena consciência de que a roda traseira pode derrapar se você der muita força no motor, der muita mão no acelerador, com o asfalto molhado, com a moto pendulada, com a roda traseira sobre faixas pintadas no chão. E a gente sabe que se a moto derrapa a traseira com você acelerando, você pode perder o controle da moto e ir ao solo, né? E levar um belo de um tombo, né? Então, na minha opinião, pela performance que o motor entrega, ela deveria vir de série com controle de tração. Aumentaria muito a versatilidade para que novos clientes menos acostumados com motores mais fortes pudessem ter mais segurança para pilotá-la e também aumentar a sua segurança no contexto geral, né? Então, ponto negativo o fato de ela não ter, pelo menos até aqui o modelo de 2022, ela não ter o controle de tração. Provavelmente o próximo modelo já vai vir com, e aí sim isso deixará de ser um ponto negativo do modelo. Outra coisa que é muito legal e que ela não tem, que são comandos do computador de bordo ali no punho, no próprio guidão da motocicleta. A sua concorrente, a V-Strom 650, já possui esse mimo. Isso é muito legal porque permite com que você navegue rapidamente nas funções do painel sem ter que tirar a mão do guidão. Isso é muito legal, aumenta a segurança e muita praticidade. Se você quer ali, às vezes você está ali na tela consumo instantâneo e você quer ver o médio sem parar a motocicleta, você tem que tirar a mão, avançar lá na frente e apertar o botão, né? E normalmente, dependendo se tem um celular ali no guidão preso no suporte, você tem que manobrar ali, às vezes a mão fica apertada, às vezes você está com uma luva de couro que deixa a sua mão um pouco maior, né? Com aquelas proteções, você tem que ali manobrar a sua mão para você acessar o botão. Isso acaba gerando um certo desconforto, né? Não é nada demais, dá para viver sem isso, obviamente, mas é um mimo que concorrentes já têm, né? Então é um ponto, na minha opinião, é um ponto negativo a se pensar e a se relatar aqui. Para as Versys 650 modelo topo de linha, é comum relatos de que o acelerador vem travando ali o original de fábrica, porque o protetor de mão ele tem uma haste ali e prende na borda ali do peso de guidão. Ele acaba deixando o peso de guidão muito próximo da borracha da manopla do acelerador. Então aquilo ali vai, com o atrito, vai ficando cada vez mais seco depois que a moto toma algumas chuvas. E chega uma hora que realmente trava, tá? Você acelera, solta a mão e ela continua acelerando, você leva um susto, né? Então eu tive que abrir ali, colocar uma arruela, tem vídeo aqui no canal explicando sobre. Tive que colocar uma arruela ali para aumentar o espaço entre a manopla e o peso de guidão para ela conseguir girar livremente. É um ponto negativo na minha opinião, porque isso já deveria vir pensado de fábrica, principalmente porque isso pode causar um acidente, tá? Então esse tipo de observação na hora da montagem da motocicleta deveria ser mais criterioso, é por isso que eu trago como um ponto negativo. A Versys 650 não tem embreagem assistida e deslizante, tá? Então, se você entra no site, há um ponto que gera um pouco de confusão, porque tem gente que fala que tem gente que fala que não tem, mas como já comentei aqui no canal, ela não tem. Se você entra no site oficial da Kawasaki, lá está dizendo que ela tem uma embreagem simples multidisco banhada a óleo, tá? Pelo valor da motocicleta, pela proposta de um projeto de alta performance, pela sua cilindrada, é um mimo que seria muito legal ela ter. Além do que a parte assistida, né, o fato dela ser mais leve de ser acionada, é um ponto muito legal, porque aumenta o conforto, principalmente no uso do dia a dia. A sua irmã mais nova, a Versys 300, já tem, e quando você vai para uma moto de categoria superior, você acaba perdendo este mimo, esse acessório extra
para te auxiliar aí, tanto na sua segurança para evitar que a roda traseira trave em reduções fortes e tanto para aliviar o tanto de força que você faz ali na mão. O penúltimo ponto negativo que eu queria comentar sobre ela é sobre a sua bolha. Ela de fato tem uma bolha ajustável, mas eu não sei o que passa na cabeça dos fabricantes, que a maioria das bolhas originais, seja Honda, seja Kawasaki, seja qualquer outra marca, são pequenas demais. Pessoas que têm 1,70 m para cima sempre sofrem com esse assunto, porque a bolha pequena tira a turbulência do peito, a alta pressão do vento do peito, mas gera uma turbulência na altura dos olhos do capacete que faz sua cabeça ficar vibrando ali com um alto ruído de vento. Isso acaba com o conforto do motociclista alto ou da motociclista alta. Então a bolha da Versys 650 para quem tem 1,70 m para cima vai precisar de uma bolha maior ou de um defletor, mesmo com ela ajustada na sua posição mais alta, tá? Então eu gostaria de entender por que os fabricantes sempre colocam bolhas menores. Eu imagino que seja para você acabar comprando um acessório e gastando mais dinheiro ali, né? Então a bolha original, para quem já quer comprar a moto e pegar a estrada e tem mais de 1,70 m, ele até pode ir, mas vai sofrer a viagem inteira com a turbulência na altura dos olhos, tá? Então eu, que tenho 1,77 m, uso um defletor que já alivia bastante. E o último ponto que eu queria comentar é sobre o cavalete central ausente, ou seja, nem a Versys topo de linha vem com um cavalete central. Na minha opinião, pessoal, uma das coisas mais legais que tem de você comprar uma motocicleta topo de linha, já com um pacote assim para turismo, como a Versys 650 Tourer, né? É o fato de você comprar a moto e ela já está pronta, você não tem que ficar aí se virando, comprando acessórios, instalando acessórios, etc. Eu gosto muito disso, da moto você comprar, ela já está pronta. E cavalete central, pessoal, é algo, na minha opinião, praticamente indispensável. Como é que você vai dar manutenção no kit de relação? Como é que você lubrifica o kit de relação com uma moto apoiada no cavalete lateral? É um saco. Como é que você limpa a roda traseira sem conseguir rodar ela livremente? Então, como é que você dá manutenção, troca o óleo e etc. sem um cavalete central? Aí você pode falar, eu tenho um cavalete daqueles de oficina, aqueles grandes de oficina, né? E a Versys 650, mesmo com esses cavaletes grandes de oficina, é um saco. Porque a sua balança em asa de gaivota, né, que é aquela balança angulada, não permite aqueles cavaletes que tem apoio assim na horizontal. E aí você tem que pôr o parafuso naquele buraco ali da balança para pegar aquele cavalete que encaixa em parafuso e aí encaixar para levantar. Mas a rabeta dela fica muito próxima da sua mão e dependendo do modelo do cavalete não vai dar certo, porque a rabeta vai ficar na frente ou muito próxima, correndo o risco ali de você machucar a sua mão na hora de acionar ou de quebrar a rabeta. E aí os cavaletes centrais paralelos, né, de outras marcas, de outros fabricantes, tem poucas opções no mercado, porque o silencioso do escape fica bem ali no centro da moto, então impossibilita ali diversos tipos de fixação. Então já tem vídeo reviews de cavalete central aqui no canal, e eu comento sobre o cavalete da Chapin, que é uma das soluções do mercado. Mas fica aí um ponto negativo. Eu acho que deveria vir já com um projeto original, que já vinha com um cavalete bom o suficiente, original ali, pelo menos na versão topo de linha, que você já sai da concessionária ou da loja que você comprou a moto, já podendo estacionar na sua garagem e fazer uma bela lubrificação no seu kit de relação, tá? Se você não tem nenhum tipo desse recurso, você fica aí até você comprar o cavalete, você fica aí sem poder fazer esse tipo de manutenção. É um verdadeiro saco. Pessoal, o vídeo já ficou longo demais. Esses são os pontos negativos que eu consigo enxergar da Versys 650. Eu espero que não tenha ofendido ninguém, né? Só estou falando de um modelo de motocicleta. O meu objetivo aqui não é queimar marca nenhuma, moto nenhuma. Afinal, eu tenho a motocicleta, gosto muito, e vai ter um vídeo na sequência com mais pontos positivos do que negativos, né? Então a moto tem diversos pontos
positivos que fazem sentido você pensar nesse modelo para você adquirir, né? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.